Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maior feira agropecuária do estado, a Expoema, celebra os avanços dos produtores de leite no Maranhão. O estado é uma potência nacional de produção de leite. Veja os preparativos para mais uma edição da Feira Emaranhadas, que mostra o potencial de empreendedor das mulheres da Amazônia Maranhense. E a candidata a prefeita de São Luís, Flávia Alves, é a nossa entrevistada de hoje, da Sabatina TV UFMA e Rádio Universidade FM. Nosso telejornal está no ar. Com o objetivo de promover as produções femininas nas áreas da agricultura, artesanato, alimentação e música, acontece nesta quinta-feira, dia 5, Dia da Amazônia, mais uma edição da Feira Emaranhadas. A repórter Luciana Rodrigues tem os detalhes para a gente. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Amanhã acontece a terceira edição da Feira Emaranhadas. E eu converso agora com a Caroline Ramos, coordenadora geral da Rede Emaranhadas e também da feira, que vai falar o que vai estar exposto aqui para todo mundo conhecer e também, claro, comprar. Carol, me fala um pouquinho o que vai ter amanhã aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, a terceira edição da Feira Emaranhadas vai acontecer aqui na Deodoro, das 8 às 13, e vai contar, com a produção feita pelas mulheres da região da Grande Ilha. A produção artesanal, a agricultura familiar, o artesanato. Então vai ser uma feira livre. Você vai encontrar desde a nossa vinagreira, das hortaliças, aos produtos de hortifruti e o artesanato. A gente vai ter também muita arte, muita cultura e mostrar e visibilizar a resistência que as mulheres estão fazendo dentro de seus territórios. Qual a principal importância desse projeto, além de dar visibilidade? Bom, a feira acontece no dia 5 de setembro em alusão ao Dia da Amazônia. Para quem não sabe, o Maranhão está constituído dentro da área do bioma amazônico, apesar de também ser cerrado, a gente está nessa zona de transição. E a feira, ela vem nesse sentido de visibilizar as produções que são feitas pelas mulheres em comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, comunidades rurais. Obrigada pela sua participação no JTV UFMA. Fica o convite para todo mundo participar amanhã da Feira Emaranhadas. Obrigada, Luciana. Então, só reforçando, a feira acontece nesta quinta-feira na Praça Deodoro, das 8 horas da manhã até 1 da tarde. A maior feira agropecuária do Maranhão, a Expoema, tem mostrado o potencial agro do estado em diversos segmentos. Você sabia, por exemplo, que o Maranhão é um grande produtor de leite e derivados? Vamos saber mais agora. A produtividade mundial é de pouco mais de 2,5 litros por vaca. Mas algumas micro-regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Nordeste do Brasil estão acima da média mundial, ultrapassando os 4,5 litros. Foram mais de 24 bilhões de litros de leite produzidos no Brasil em 2023. Além do produto in natura, há muitas formas de lucro para o setor. Este curso, que está acontecendo durante a Expoema, é dedicado à utilização do leite como produto principal das receitas. As receitas que já resultaram em produtos de sucesso, inclusive, estão sendo avaliadas no 18º Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados. É uma iniciativa do SEBRAE. Esse evento contempla desde uma programação de conhecimento e também contemplando teremos o concurso de produtos lácteos, que já estamos na fase final de avaliação dessas amostras. Foram 590 amostras inscritas de toda a região Nordeste, desde queijos, requeijão, manteiga, iogurtes, creme de leite. Análise criteriosa que reconhece a importância dos produtos do setor lácteo para a economia do Nordeste. Aroma, sabor, aparência, e o gosto mesmo do produto, e além, claro, dele estar escrito na categoria correta, tá com todas as características necessárias. Júri criterioso que define os melhores queijos, manteigas e outros produtos ligados ao setor. Então, se, por exemplo, um queijo coalho, como ele range ao dente, ele assa bem, não tem olhaduras, tem o cheiro lático, isso é característica de um queijo coalho de qualidade.
O Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados também oferece uma série de palestras sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e tendências para o mercado. A criação de animais também é outra preocupação do setor. O tripé da zootecnia ela é associado em sanidade, reprodução e alimentação. Então a gente compreende todos esses eixos, a parte de manejo de produção. Durante toda a Expoema, produtores, empresas e desenvolvedores de tecnologias também estão apresentando os seus resultados de estudos e de produção. Esta máquina, por exemplo, ajuda o produtor de farinha. Uma das vantagens é tirar o trabalho exaustivo do homem do cabo do rodo, ou seja, de trabalhar manualmente com o rodo. Com certeza essa produtividade dele vai aumentar consideravelmente. Um campo que se reinventa para atender às demandas de um mercado exigente, sem esquecer da importância do produtor. No próximo bloco tem Sabatina TV UFMA com os candidatos e candidata à Prefeitura de São Luís. A nossa entrevistada é a candidata Flávia Alves. Vamos para o intervalo e voltamos já. Nesta semana, a TV UFMA e a Rádio Universidade FM iniciaram a sabatina com os candidatos e candidata à Prefeitura de São Luís. As entrevistas serão diárias e vão até o dia 11 de setembro, às 9 da manhã na rádio e 12h30 aqui dentro do nosso telejornal. Na sabatina da TV UFMA, os temas abordados serão iguais para todos. A ordem dos temas será sempre sorteada pela assessoria do candidato e da candidata antes da gravação da sabatina. A sabatina terá 20 minutos de duração. Hoje estamos recebendo a candidata Flávia Alves, do Partido Solidariedade. É isso mesmo, Ana. Seja bem-vinda, candidata. A senhora vai dispor de um pouco mais de 2 minutos para responder cada uma das 7 perguntas e ainda 2 minutos para as considerações finais. Como os temas já foram sorteados, vamos dar início à sabatina. Então, candidato, o primeiro tema sorteado foi meio ambiente. Quais as principais iniciativas que, se eleita, a senhora vai adotar para promover a gestão sustentável dos resíduos sólidos e também para reduzir a poluição ambiental na área urbana de São Luís? O seu tempo começa agora. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui na TV Universidade. Meio ambiente é uma matéria que a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Não dá mais para ser um tema acessório na discussão. Os principais pontos do meu plano de governo para a questão ambiental é a questão do saneamento básico de São Luís. A gente precisa enfrentar a emissão dos efluentes de esgoto dentro dos efluentes naturais, porque São Luís hoje, infelizmente, está jogando esgoto in natura e a gente precisa resolver isso. Esse é um tema que passa pela discussão do contrato com a CAEMA e a fiscalização da execução desse contrato. Então, a gente vai enfrentar, sendo prefeita de São Luís, para que o saneamento básico de São Luís seja, de fato, uma prioridade para que o esgoto chegue nas nossas praias tratado. Outra grande questão que está no nosso plano de governo é a questão das práticas ambientais e ecológicas serem estimuladas pela Prefeitura através do estímulo tributário. O ISS verde, o IPTU verde, que quer dizer o quê? Estimular por descontos dos impostos as práticas tanto das empresas que pagam ISS, como, por exemplo, a implementação de energia sustentável, como energia solar, e a redução de impostos por isso, e dos particulares, através do IPTU ecológico, IPTU verde. Quem puder e colocar na sua casa energia solar, fizer a separação dos resíduos e a devida destinação dele, ter descontos efetivos no IPTU. Além disso, a gente precisa falar de licenciamento ambiental, um licenciamento responsável, que preveja quais são os danos que as indústrias, que as atividades produtivas estão causando, para que eles sejam cuidados, mitigados, antes mesmo de acontecerem. E isso faz com que o espaço urbano fique mais, tanto sustentável ecologicamente, como mais saudável para a vida das pessoas, o que impacta diretamente na saúde.
Bom, falando em espaço urbano, nossa outra pergunta é infraestrutura. O município de São Luís tem um novo plano diretor. O que a senhora identifica aí de avanços e que propostas tem para apresentar para esse novo plano? Bom, o plano diretor de São Luís já foi um grande sacrifício chegar nele. Mas o plano diretor, para quem não entende direito dessa questão do plano urbanístico, ele fala de regras de edificação, do quanto você pode construir em andares, do quanto você tem de estacionamento, mas não ele sozinho não resolve o problema urbano da cidade. A gente precisa evoluir no plano de zoneamento, que quer dizer o quê? Dizer onde as coisas podem ser instaladas, onde é área residencial, onde é área industrial, onde é área para comércio, porque isso faz com que a cidade possa ser planejada. Então, uma das propostas do nosso plano de governo é já no primeiro semestre de 2025 implementar junto à da Câmara de Vereadores, obviamente, o nosso plano de zoneamento, a nossa lei de zoneamento, para que a cidade esteja distribuída de uma forma que os serviços públicos alcancem as pessoas de forma bem distribuída, da zona urbana, à zona rural, à zona industrial. Precisamos fazer com que esse zoneamento qualifique, coloque a cidade como serviço às pessoas que vivem nela. É a cidade que atende as pessoas e não as pessoas que se ajustam à cidade. E como a gente está falando de pessoas, como é que essas pessoas podem participar também desse plano? O plano de zoneamento, ele precisa estar literalmente vinculado à posição das pessoas, são as pessoas, é a comunidade participando dessas audiências públicas de construção dele, é que indicam onde elas hoje estão e onde as possíveis instalações futuras estarão. Para a questão da infraestrutura de São Luís, o importante é a gente fazer com que os serviços básicos, a saúde, a educação estejam cada vez mais próximas da população. E é para isso que a gente está trabalhando a implementação de mais escolas dentro dos bairros, a implementação de mais serviços de transporte coletivo, para que as pessoas estejam próximas ao que elas precisam. O outro tema aqui é esporte. Bom, a gente sabe que as praças, as academias ao ar livre nas praças, o Nhozinho Santos, são equipamentos da prefeitura. Mas de que forma utilizar de maneira adequada, de maneira que atenda à população para participar mais de esporte, para ter, consequentemente, mais saúde? Exatamente, esporte e saúde estão totalmente conectados. A gente propõe, principalmente, que o esporte ele aconteça dentro das comunidades. O desporto e o paradesporto dentro da comunidade. A gente sabe e é também um dos nossos objetivos estimular o esporte dentro das escolas. Mas depois que a pessoa sai da escola, que o cidadão sai da escola, ele precisa praticar esporte para ter saúde, para se manter vivo em sociedade, para manter a sua coletividade. Então, é o estímulo rotineiro, duradouro, ao esporte dentro da comunidade, nessas academias ao ar livre, em outras estruturas, mas também pensar no potencial de São Luís, da nossa orla, estimular os esportes na orla. A gente já está vendo aí o nado em mar aberto em São Luís se despontando como um potencial a cidade de São Luís. Então, com a qualidade da água do nosso mar e da praia, lá quando a gente falou de saneamento básico, estimular os esportes de orla. Surf, kitesurf, natação, vôlei, isso tudo é uma aptidão de São Luís. Traz esporte, chama o turismo também, o turismo esportivo para a cidade. Então, os nossos planos são estimular, tanto através de novos espaços para o esporte, como da prática do esporte no dia a dia por campeonatos, premiações. É assim que a gente enxerga que a cidade vive com mais qualidade de vida. Dentro dessa questão do esporte ainda, a gente vê atualmente as Olimpíadas, né? E muitos nomes aí, ela incentiva também. De que forma você for incentivar os esportistas aqui de São Luís a participar de grandes competições? O primeiro plano é sempre partir da educação fundamental. Colocar o esporte não como uma obrigação do currículo, mas como uma das alternativas de vida para as pessoas. Os exemplos das Olimpíadas são maravilhosos, os espaços que as mulheres, inclusive, também estão ocupando dentro do esporte. E como estimular isso? Lá na educação infantil, mostrando que não é simplesmente um elemento curricular, mas é uma alternativa de vida também o esporte, estimulando com campeonatos. As pessoas gostam de serem competitivas, é preciso ter premiação, é preciso fazer com que aqueles que se destaquem na educação básica no esporte, eles tenham bolsas de estudo para que eles estejam conectados, esporte e educação. O outro tema é orçamento e gestão pública.
Como é que a candidata vai planejar incluir o cidadão na definição de prioridades desse orçamento público? No nosso plano de governo, a gente trabalhou alguns grupos de planos para a formulação dessas políticas públicas. Por que plano? Porque um plano de mobilidade urbana antes de definir onde a gente vai implantar mais 2 terminais. Porque é dentro do plano, é lá na fase em que a gente elabora os projetos iniciais que a população participa. É nesse planejamento que a população participa, coloca quais são os problemas e a gente vai enxergar a posição das novas paradas de ônibus, as novas rotas. Quem identifica isso é a população, é quem usa. Então, primeiro o plano de mobilidade urbana, depois a localização dos novos terminais. Primeiro um plano da rede de saúde, depois a escolha do local do novo Socorrão, do Socorrão 3, do novo Hospital de Portas Abertas. A nossa visão é que a cidade precisa dizer quais são os vazios de serviço, trazendo ela para a discussão. São vários elementos de participação. Hoje a gente tem as grandes plataformas tecnológicas, a gente estudando as redes sociais, estudando o que a população de São Luís está consumindo, a gente sabe onde elas estão, onde está faltando os serviços e é mais uma forma da gente inserir a participação das pessoas nesses processos. Certo. O próximo tema é educação. Sobre educação infantil e ensino fundamental, de que forma a candidata pretende enfrentar os desafios da diversidade e também da inclusão de crianças com deficiência dentro da escola. Aí isso aí também a gente pensa também no contexto infraestrutura, mas também curricular. Bom, o desafio para enfrentar a inclusão das pessoas com condições neuroatípicas, são várias neuroatipicidades que são o primeiro lugar onde a gente encontra. Geralmente, os primeiros diagnósticos estão dentro das escolas. Por isso que a gente fala muito dessa questão na educação infantil. Apesar de que a gente precise estar no nosso plano de governo, enxergar também os adultos diagnosticados com as condições neuroatípicas. Mas na escola, o grande desafio é ter profissionais capacitados para enxergar que essas diferenças, elas não são redução de oportunidade, elas são uma alternativa, elas abrem portas para novas oportunidades. E o que a gente encontra, não só em São Luís, é um déficit muito grande de profissionais da rede de ensino habilitados para tratar com essas condições atípicas. A gente precisa contratar especialistas através de concurso público, e é isso que está no nosso plano de governo, mas precisa também capacitar os especialistas da rede, para entender que inclusão não é simplesmente incluir uma pessoa dentro de uma sala de aula. Inclusão é dar a elas condições de, dentro das suas diferenças, aprender, conviver na sociedade, desenvolver habilidades. Muitas vezes, essas condições atípicas, elas remetem a altas habilidades e a gente perde esses potenciais porque a gente não tem profissionais identificando em tempo. E no macro, nosso plano de governo é a construção de um grande centro de diagnóstico, tratamento e acompanhamento das condições neuroatípicas. O que a gente vê dentro dessa questão ainda é a falta de vagas para essas crianças e também de como tratá-las. De que forma você vai ver essa situação com mais proximidade? Esse acesso dessa criança? Na verdade, o problema das vagas em São Luís ele é amplo. A gente não tem em São Luís, na rede pública, vaga para todas as crianças, nem na educação fundamental, nem na educação infantil. Primeiro é enfrentar a demanda mesmo, fazer com que São Luís tenha vagas de escolas e creches para todas as crianças e colocar essas crianças com condições atípicas dentro dessas vagas com profissionais que possam atendê-las. Isso é inclusão, é somar, estarem em espaços comuns com o atendimento especializado. Então, não é criar uma vaga nova para um grupo novo, é criar uma ampla vaga que atenda toda a demanda com atendimento especializado. Agora, a próxima pergunta é a mobilidade urbana. Caso seja eleita, como é que a senhora vai solucionar os desafios do transporte urbano para garantir aí um sistema de mobilidade eficiente, sustentável, acessível e também de qualidade? Lembrando que São Luís tem só 40 quilômetros de vias de ciclovias. Como solucionar essa questão? Eu vejo 3 grandes grupos, falar rapidinho de cada um. Um é a gente, dentro do plano de mobilidade urbana, rediscutir
paradas de ônibus, rotas de ônibus, rediscutir o contrato de concessão ao serviço das rotas de ônibus para que garanta a entrega de ônibus de qualidade, acessível. Essa é uma linha. A outra linha, que é exatamente sobre nós não termos nascido motoristas, nós nascemos pedestres. E, obviamente, também podemos ser ciclistas. São Luís não tem hoje ligações amplas para ciclistas com segurança, ciclovias, que levem as pessoas de casa ao trabalho de bicicleta. Um grande plano para fazer uma extensão das vias com o compromisso de implementar a cada ano de governo 100 quilômetros de ciclovias na cidade para que a gente possa ligar as pessoas, desafogar o trânsito com segurança através das bicicletas, assim como os pedestres. Hoje a gente tem um grave problema que a gente não tem passarelas nas grandes vias, as faixas de pedestres são poucas, não temos vias exclusivas para pedestres. E por fim, porque realmente é um tema muito amplo, mobilidade urbana, criar uma outra alternativa de transporte coletivo para São Luís, com a implementação de um novo modal, de uma outra forma, além dos ônibus. A minha sugestão é um trem elétrico urbano que possa fazer uma grande rota saem da entrada da cidade a uma zona central para que as pessoas possam ter qualidade nesse transporte dessa grande área para depois ser escoada pela cidade pelas outras alternativas de transporte, como ônibus e outras alternativas que já existem, desde que sejam regularizadas, como os carrinhos, as vans, desde que elas sejam regularizadas. Última pergunta é sobre limpeza urbana. A candidata avalia que são eficientes as políticas de coleta de resíduos e programas de reciclagem existentes em termos de redução da quantidade de lixo nas ruas. E também já inclui aí como incluir a população nessa questão, a conscientização dela. Esse processo passa desde a educação no ensino fundamental. As crianças, elas são os grandes estimuladores das famílias desse processo de geração de resíduo. A gente precisa primeiro diminuir a geração de resíduo. Para isso, é uma mudança cultural de consumo. A gente pode continuar consumindo e tendo boa qualidade de vida, reduzindo a geração de resíduos. Né? Esse é um primeiro ponto, parte da educação, do processo, todo um processo de educação ambiental, mas que não é uma educação simplesmente para que não se produza resíduos, mas se reduza, se recicle, se reutilize. Outro ponto importante é que eu não enxergo que São Luís hoje trata a questão dos resíduos com responsabilidade ecológica. A gente vê, primeiro, que a cidade ela só está limpa nas vias mais aparentes da cidade, nas áreas mais nobres. Se você entrar nos bairros, você vê o quanto os resíduos estão na rua, promovendo mais um problema, que é a questão da saúde pública, com esses resíduos na rua, mas até mesmo as políticas existentes de ecopontos. O que é que a gente assiste? Um estímulo à separação desses resíduos e um completo desconhecimento das pessoas que vivem em São Luís de para onde esses resíduos vão e que se de fato eles não vão ser novamente misturados e despejados no lixão. A gente precisa mostrar para a população o começo, o meio e o fim do processo de reciclagem. O começo é a redução de uso, o meio é a separação dos resíduos gerados e o fim é qual é a aplicabilidade. Eles serão reciclados? Eles vão virar que produto? Para a população apostar nisso, ela precisa entender o processo. O processo tem que estar perto de casa. Eu vejo uma diminuição de ecopontos na cidade e uma descrença da população sobre isso. O nosso plano é deixar essas regras cada vez mais claras e estimular, como eu disse antes, através de estímulos tributários. Quem de fato separa o seu lixo e leva ao local adequado, poder ter desconto do seu IPTU para que isso seja um ganha-ganha. Ganha a comunidade com um meio ambiente ecologicamente melhor, ganha o poder público, porque quando ele diminui a geração de resíduos, ele tem um custo menor com esse resíduo que vai para o aterro sanitário e ganha a população com a redução do imposto. Essa redução pode virar aí outros serviços que a pessoa contrata, uma alimentação de qualidade melhor, usando produtos orgânicos. É um ciclo do bem que precisa ser prioridade em São Luís e será no meu governo. Você fala que é um ciclo também que é ambiental e social também, né? Exatamente, gera emprego e renda. É uma das questões mais importantes do resíduo, é que além da gente desenvolvimento sustentável, desenvolvimento em meio ambiente. Além da gente tirar o resíduo da natureza, a gente produz valor nesse resíduo. Bom, agora a gente chegou às considerações finais. O tempo é seu.
Primeiro, agradecer a oportunidade, essa jornada política, estar nessa campanha como a única mulher nas eleições desse ano, inclusive nas últimas eleições não teve nenhuma mulher. É uma missão muito importante, é uma missão que compõe o processo democrático. A perspectiva da mulher, a voz da mulher nesse processo é uma voz de cuidado, é uma voz de quem conhece o dia a dia das pessoas, porque nós cuidamos e nós conhecemos todas as etapas desse cuidado, seja na educação que a gente falou aqui, seja na saúde, seja no transporte, quantas vezes não é a mãe ou é uma tia ou é uma avó que vai deixar e volta, vai deixar e volta a criança na escola com um sem número de custos para isso, custo de tempo, custo da passagem. Então, é uma jornada importantíssima para o processo democrático. Eu considero que não tem nada resolvido. Estou nessa batalha todos os dias, falando de proposta, ouvindo as pessoas, para que a gente dê a São Luís, ao eleitorado, ao povo de São Luís, a oportunidade de escolher. A nossa escolha é livre, a gente tem ainda o mês de setembro inteiro para discutir São Luís, para entender quem quer promover mudança de verdade ou quem só quer reproduzir os problemas históricos que tem em São Luís. Então, eu sou a Flávia Alves, meu número é 77, eu estou aqui para trazer em todos os lugares onde eu for ouvido, onde eu puder reverberar a minha voz, propostas para mudar a qualidade de vida das pessoas de São Luís, para dar oportunidades iguais para as pessoas, filhos de ricos e pobres, aqueles que moram no bairro A ou B, no bairro de luxo ou no bairro da periferia. Se nós tivermos igualdade de oportunidade, a gente muda o patamar da nossa cidade. A gente passa de ser um lugar difícil, um lugar sofrido para se viver, para uma cidade almejada, onde os turistas querem estar. São Luís não é só uma porta para os Lençóis Maranhenses. São Luís é a capital do Maranhão, a Ilha do Amor. A gente tem um potencial turístico enorme que a gente precisa expandir para o mundo, mostrar para o mundo o que é São Luís, como é que são essas pessoas que vivem aqui, que vivem da cultura. A gente precisa falar do nosso centro histórico, mas não é simplesmente falar que é bonito ser patrimônio cultural. É revitalizar, é ocupar o centro histórico com cultura, com emprego e renda, com empreendimentos ali. E é para isso que a gente está aqui. A gente está para promover mudança de verdade. Eu quero discutir o contrato do transporte coletivo, eu quero discutir o contrato da CAEMA. Muita gente não sabe, mas a CAEMA é contratada pela Prefeitura de São Luís. É a prefeita de São Luís que tem que ser a responsável pela água e pelo esgoto dessa cidade. Não dá para a gente ficar jogando de um lado para cá as responsabilidades. Para assumir essas responsabilidades, para encontrar as melhores soluções, para discutir São Luís, dos problemas mais básicos aos problemas mais complexos. Eu sou a Flávia Alves, 77, e estarei no segundo turno, pela vontade do povo de São Luís, para de igual para igual, a gente falar dessa cidade, um homem, uma mulher, e lançar propostas e desenvolver essa cidade para melhor. Obrigada, candidata, pela sua participação. E é isso, Ana. A nossa sabatina, TV UFMA Rádio Universidade. Amanhã a gente está de volta com você. Obrigada, Anne. Obrigada, a candidata Flávia Alves. E o nosso telejornal fica por aqui. Até amanhã.